Como eu conhecia a Ordem Demolei, é porque eu pesquisava muito sobre templários, que jogavam um jogo na internet, né? Que era assim, coisa tinha muito das religiões do mundo todo. E aí tinha essa questão dos Cavaleiros Templários. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre o tema. E aí encontrei Jacques de Molay, que encontrei maçonaria e Ordem de Molay. E assim eu consegui ter acesso à primeira coisa sobre a Ordem de Molay, né? E aí eu procurei saber se existia, só que na época eu não tinha muito acesso à internet, assim, e terminei buscando, deixando isso de lado. E com o passar do tempo, um belo dia eu estava na escola e o irmão Nicolas, o tio Renivaldo, estava lá falando e conversando com na época, Felipe, vulgo Jason. Ele, na época, estava conversando com o Felipe, e o Felipe tinha acabado de iniciar e eu não sabia que eles eram Demolays. E aí eu vi eles conversando e questionei. Foi aí que surgiu a oportunidade de eu ser indicado para a Ordem Demolay, né? E assim, como eu não conhecia tanto o que era, muitas vezes eu vi nessas minhas pesquisas, eu fazia aqui na antiga Gênios, na Infogênios, eu fazia um curso de web design. E aí eu olhava muito aquele monumento maçônico que tinha ali. E esse monumento eu ficava olhando para a loja assim, pensando, poxa, um dia eu vou entrar aí. E aí com o tempo eu encontrei o irmão Nicolas e tal, e aí ele me indicou, e eu muito entusiasmado, né? Acho que eu buscava e sempre busquei na Ordem Demolay muito da fraternidade mesmo, do companheirismo. E foi um lugar que, assim, na minha iniciação eu já vi isso de cara, que eu vi todas aquelas pessoas juntas e se chamando de irmão e aquela felicidade. E eu desconfiado, né? Eu nunca tinha entrado num templo maçônico. E aí quando eu entrei na sala, eu vi aquela coisa, né? O templo com as coisas, aquelas luzes e tudo mais. E aí eu me encantei, né? E foi aí que eu decidi mesmo trabalhar para a Ordem Demolay. Logo na iniciação eu já gostei de cara, já fiquei muito feliz. Eu acho que o primeiro momento foi logo depois que eu iniciei, que era o capítulo, ele estava num momento assim de recessão, né? E todo capítulo é um ciclo, ele vai, aumenta, expande, depois ele diminui, tem sempre esse ciclo. E foi uma coisa que a gente aprendeu na prática. Mas no momento que eu estava chegando, apesar da minha iniciação ter sido grande, muita gente não ficou. E aí eu fui um dos que fiquei. E o capítulo entrou num conflito de ideias entre lideranças naquela época. E terminou que houve essa recessão. E foi diminuindo. E a gente tinha também a responsabilidade já naquela época do Congresso, apesar de não se falar tanto em sala capitular, porque sempre se achava que tinha tempo para isso. E o tempo foi passando e os embates entre opiniões cada vez maiores, até que culminou no dia de acontecer uma nova eleição. E essa eleição, esses embates de ideias ficaram muito claros. E, de certa forma, tudo se resolveu depois que a eleição foi decidida e alguns se revoltaram e saíram, deixaram de frequentar o capítulo, pelo menos por um tempo, mas deixaram, e outros, né, levaram aquilo para frente. Só que chegou um momento que a pessoa que lutou tanto por aquilo, ela não correspondeu no momento. E o congresso que a gente tanto esperava, que tanto queria organizar, não estava nada feito. E alguém tinha que correr atrás e fazer as coisas. E
foi na época que, assim, que eu acho que foi um momento triste para mim, porque eu via tanta gente capaz de levar as coisas ali à frente, e no momento, talvez por embate de ideias ou por cansaço, não sei direito o que aconteceu naquela época, mas desistiu do cargo. Foi o irmão Ramon que desistiu do cargo. Eu acredito que também tinha questão de estudo e tal, ele talvez estivesse cansado, mas não sei. Irmão Ramon Maia. E ele deixou o cargo. O primeiro conselheiro, que era Felipe, também não quis. E eu estava em casa, um belo dia me ligaram com aquela, né, aquela história: você quer ser mestre conselheiro? E aí eu disse, né, vamos ter que fazer, né? Naquele tempo eu já estava com um amor gigante pelo capítulo, e eu aceitei, né? Vamos ser mestre conselheiro. E daí a gente fez aquele ajeitado, não teve eleição, não teve nada, foi daquele jeito, e nomearam que eu ia ser o mestre conselheiro justamente do congresso, né? E aí a gente tinha 5 meses para chegar e conseguir fazer o congresso. Acho que por 5, 4 meses. E aí foi que começou as coisas a mudarem, né? De certa forma, a dificuldade trouxe um objetivo em comum, que eu acho que o que todo capítulo precisa para poder crescer, para sair desse ciclo de recessão e expandir, é um objetivo em comum. E aí a gente encontrou esse objetivo em comum, que era fazer o congresso, e a gente começou a botar a mão na massa. E aí foi agregando pessoas, e de certa forma até mesmo os que estavam afastados retornaram para isso. Foi aí que começou a melhorar as coisas, né? Que começou tudo a crescer mais. E se tornou uma grande expansão, onde a gente teve vários nomes importantes, né? Que eu tive a oportunidade de conviver nessa época com o irmão Júlio, o irmão Vanucci, que iniciou logo após, ainda chegou aí no congresso, olhar com o irmão Diego Diniz. E assim, foi uma época que a gente cresceu muito, foi uma época muito vitoriosa, porque diante de todas as dificuldades a gente conseguiu dar a volta por cima. Então eu acredito que esse foi tanto o momento mais triste antes do congresso, foi um marco, como o movimento ficou bem melhor depois, e aí só expandiu. Não, aquele momento do ser foi assim, eu sempre fui muito, apesar de ser brincalhão, eu sempre fui muito resistente a certas emoções, de chorar assim por pouca coisa. E naquele momento do ser, eu já tinha passado por um ser antes e não tinha conseguido ter aquela emoção, né? E naquele dia eu me emocionei bastante, porque tinha muita gente no capítulo interessada. E assim, o que eu sempre levei da Ordem de Molay e que sempre trouxe boas coisas para mim foi a questão do companheirismo, quarta vela, que talvez pelo menos eu acho que isso é notável, né? Para mim é a coisa mais importante. E assim, a gente passa por algumas coisas na Ordem de Molay que ela é como uma mini sociedade. Se na sociedade tem pessoas que vão trair você, tem pessoas que vão lhe acusar de uma coisa e de outra, na Ordem de Molay também vai ter. E assim, em uma escala muito menor, claro, porque não vai implicar em tanta coisa, que não seja emocional. Então a Ordem de Molay dá um pouco de educação emocional. E o que aconteceu naquele ser foi justamente isso. Eu lembrei de certos momentos onde o capítulo estava com pouquíssima gente, que tinha praticamente eu, o irmão Herbert e mais 3 para levar o capítulo. Então assim, foi difícil. E aquele momento, em ver tanta gente ali no SEI participando, não, porque é diferente de você ver um bando de Molay na brincadeira, na coisa, mas num momento sério, como foi o SEI, foi uma coisa assim que me emocionou muito.
porque eu nunca tinha visto o capítulo daquela forma, então para mim foi o melhor momento. E quando a gente ama uma coisa assim, que a gente vê aquela coisa florescer, é uma sensação extrema. E foi o momento onde eu desabei mesmo. Foi o momento onde eu tive também muito reconhecimento do que eu tinha feito até então, na Ordem Demolei. Foi o momento que a semente que eu planto de companheirismo em toda a minha vida foi o momento onde ela realmente germinou e floresceu naquele momento ali. Talvez tenha sido o pico, né, o ápice do companheirismo. Esse processo de largar a capa, né, como você diz, de chegar aos 21 anos e buscar essa maioridade, né, que não é uma questão assim, que foi preparada na minha geração. A gente não se preparou para isso na minha geração. E para mim não foi só a questão da Ordem Demolei, né? Eu tive outras coisas também que de certa forma, para mim naquele momento me obrigaram a me afastar, que foi justamente o caso de alguns irmãos estarem, como é que eu posso dizer melhor, contra certas opiniões que eu decidi para a minha vida, né? Decidi namorar ou buscar uma pessoa que já tinha sido namorada de um irmão. E naquele momento, antes de falar comigo, a maioria dos irmãos me condenaram, né? E sem falar comigo ou com a outra pessoa, enfim, me condenaram. E foi justamente no momento da maioridade, logo depois que eu consegui a maioridade, né? Que eu ingressei na maioridade dentro da Ordem Demolei. E assim, a maioridade não era problema para mim, que eu sabia que a minha época tinha que passar. Mas o que foi mais difícil para mim foi isso, porque eu já tinha tido algumas coisas contra irmãos que são maçons hoje e que realmente me machucaram muito, e até hoje eu não perdoo o que foi feito, até porque não concordo com nada que essa pessoa faz, mas essa pessoa não tinha serventia nesse momento para mim, e até hoje não tem. Mas os que estavam do meu lado sempre não me apoiarem nesse momento foi triste. E hoje, assim, eu por amor aos meus irmãos, eu os perdoei, porque muitos nem me pediram desculpa até hoje. E assim, eu vou me casar com essa pessoa que eu escolhi. Então, na época ninguém procurou saber se ia ser a mulher da minha vida ou como estavam meus sentimentos naquela época. Só me julgaram. Então eu acho que isso foi o mais difícil. E eu tomei a decisão, que eu me lembro como se fosse até hoje, de no dia da posse do irmão João Max, perdão, que eu ia cortar as relações com a Ordem Demolei, justamente por não suportar essa carga emocional. E foi naquele momento que eu vim aqui e chorei feito um menino, sentei ali, chorei feito um menino, não porque estava vendo uma posse de um irmão querido, mas porque eu sabia que aquilo ali seria, naquela época eu achava que ia ser a minha última relação com a Ordem Demolei. Então a maioridade foi meio traumática por causa disso. E assim, até hoje eu carrego isso. Hoje a minha noiva, eu não posso estar com meus irmãos e a minha noiva, porque infelizmente ela ainda tem receio, né, de tudo que acontece. Infelizmente ela não confia na Ordem Demolei, porque naquela época a gente foi chamado de tudo. Mas hoje eu pela fraternidade, eu os perdoo. Mas infelizmente ela não tem nem a obrigação de os perdoar, né? Então assim, eu comprei a casa agora,
Vou ter minha casa, mas não vou poder levar meus irmãos lá por causa desse fato, né? E assim, eu tento trabalhar, mas ela não tem obrigação, como eu tenho de fato, assim, talvez uma certa obrigação de olhar ao lado dos meus irmãos e perdoar. Mas bola pra frente e espero agora, nesse momento, tá retornando ao Ademoler. Claro que há passos pequenos ainda, mas eu já consegui o primeiro passo, que é justamente a questão do meu trabalho, e espero voltar e retomar a minha maioridade agora. Mas eu acho que a questão toda foi essa. Se esses ensinamentos assim da Ordem Moler influenciam na minha vida, influenciam totalmente, principalmente no trabalho. Talvez as pessoas não pensem que isso acontece, mas acontece muito. Muita coisa do meu trabalho, como eu lido com muita gente, da questão da gentileza, da cortesia, isso eu somo muito pontos no meu trabalho, de forma assim a ser reconhecido pela minha gentileza, pela minha cortesia. Então, assim, com certeza os ensinamentos da Ordem Moler influenciam. E esse é um caso que influenciou diretamente, né? Porque talvez no meu trabalho eu me dê muito bem por causa dessa minha habilidade. Isso aí é essa questão direta, mas já tem outras coisas que indiretamente a Ordem Moler me proporcionou para minha vida em si, né? Como relacionamento com mãe, com pai, muitas coisas melhoraram depois da Ordem Moler, de relacionamento com meu pai e minha mãe, porque eu era muito, muito fechado antes da Ordem Moler. E a Ordem Moler proporciona esse desenrolar, né? Que é você conseguir transmitir suas emoções, conseguir elaborar um discurso que você transmita suas emoções. E esse valor de buscar seu pai e sua mãe, que eles estão ali, são seus melhores amigos. E tudo isso, assim, eu comecei a ver mesmo na Ordem Moler. E de forma a me proporcionar uma melhor convivência dentro da minha própria família. No trabalho também eu tenho, assim, muita influência da Ordem Moler. Às vezes, na maioria das vezes eu vou com um PIN da Ordem Moler, às vezes algum irmão lá, às vezes quando eu encontro, mas eu vou com um PIN da Ordem Moler. Às vezes as pessoas me perguntam, aí só que como eu estou no ambiente de trabalho eu digo, não, longa história, mas assim, eu tenho uma educação emocional, um lidar com pessoas, né, muito bom dentro do trabalho por causa disso, né? Como eu trabalho em RH, em call center, tem muita gente, as pessoas sabem que é difícil lidar com a emoção das pessoas, de vontades, de vários motivos, e a Ordem Moler me ajudou muito nisso, porque eu já tinha uma base de como lidar com pessoas, né? De como gerir pessoas. A Ordem Moler lhe dá essa oportunidade. Então, eu acho que sim, influenciou bastante no meu futuro, como pessoa e como profissional. A mensagem que eu posso deixar para todo mundo do capítulo, dentro de gregos e troianos, né? A gente pode deixar de que seja companheiro acima de tudo, sabe? Se seu amigo está entrando, seu irmão está entrando em alguma coisa que você acha que não é certo, se ele tomou alguma atitude que você acha que não é certo, converse com ele antes de tudo. É a melhor coisa que você pode fazer, conversar. Eu sempre disse, e como mestre conselheiro, e como Demoler, e como sênior eu digo, que a conversa é a melhor coisa de tudo, certo? Se depois de conversar não der certo, aí você, entendeu, tenha pelo menos respeito e educação. Mas eu acho que a conversa é o primeiro ponto de tudo. Sentar e colocar as coisas em pratos limpos, como eu fiz diversas vezes com vários irmãos, e acho que é a coisa principal. Gente, converse e se coloque no lugar da pessoa. Tenha uma empatia. Se seu irmão está indo por um caminho que você não acha correto, se ele fez alguma coisa com você que você não acha correta, sente e converse, certo? Agora, se depois disso a pessoa realmente tomar aquela posição, infelizmente, né,
é o que vai acontecer. Você vai ficar na sua e a pessoa na dela. Mas eu acho que assim, tem que ter muita conversa antes de chegar a esse ponto, né? Sente você ele e outra pessoa, junte seus irmãos, coisas que aprendi na Ordem Demolei, né? Se você tá com raiva de alguém, junta todo mundo, tranca alguém no quarto e os dois no quarto e deixa resolver. Então, essa coisa que a gente fazia era meio que uma maneira, vamos dizer assim, mais juvenil de chegar a um ponto em comum, né, dentro da conversa. A gente provocava essa conversa para que as coisas se resolvessem. E eu espero que isso continue acontecendo, porque na minha época serviu muito, embora em alguns casos não tenha servido, né, porque tem certas pessoas que não procuram se colocar no lugar do outro, mas na maioria dos casos resolveu, 99,9%. Então, procurem ser companheiros, acima de tudo, companheiros, seja irmão, fraterno. O cara tá ali, tá fazendo alguma coisa errada, vá com o cara para pelo menos ver se o cara fica bem, entendeu? Então, eu acho que acima de tudo tem que estar o companheirismo. Por isso que é a quarta vela, por isso que está ali entre todas as outras, porque se não tiver aquilo, as outras não vai servir, entendeu? Como é que você vai ser cortês se você não é companheiro, entendeu? Como é que você vai ser patriota se você não é companheiro das pessoas que são do seu país? Então eu acho que o companheirismo é a base de tudo, e se manter isso aí, as outras vão se manter. E toda a minha história na Ordem Demolei, eu só vim acreditar nisso e confirmei. Então eu acho que a mensagem que eu posso deixar é isso: seja companheiro e procure se colocar no lugar da pessoa antes de julgar ou qualquer coisa do tipo.